Olá, alunos Multivix! Essa semana, o nosso assunto central será sobre a circulação arterial do cérebro. Como esse assunto é um assunto bastante vasto, nós vamos dividir em duas aulas. A primeira, que a gente vai discutir essa semana, será sobre a circulação anterior. Então, vamos abordar a artéria carótida interna e seus ramos, a artéria cerebral anterior e a artéria cerebral média. Na semana seguinte, nós vamos discutir sobre a circulação posterior, ok? Então, capricha no café e vamos começar nossa aula. E para entender um pouquinho sobre a circulação anterior do cérebro, nós vamos ter que sair um pouco do crânio. Bom, o arco aórtico, ele dá dois importantes ramos. O tronco braquiocefálico, certo? E do lado esquerdo, nós vamos ter ali diretamente do arco aórtico a saída da artéria carótida comum. Bom, então a artéria carótida comum é esse importante vaso robusto, né, que vem de forma ascendente no pescoço. E ao nível mais em torno de C4, ao nível da cartilagem tireoide, a artéria carótida comum se subdivide em dois importantes ramos, tá? Em artéria carótida externa e artéria carótida interna, certo? A artéria carótida interna é o principal vaso responsável pela circulação anterior do cérebro. E essa artéria se dirige no seu trajeto cervical em direção ao crânio, ok? É importante frisar que no nível do pescoço, a artéria carótida interna não dá ramos, enquanto a carótida externa dá importantes ramos para a circulação externa da cabeça e para as estruturas da região cervical. Então vamos lá, estudar um pouquinho mais em detalhe agora essa artéria carótida interna. Bom, então aqui, nós estamos olhando agora numa visão lateral, essa subdivisão da artéria carótida comum em a carótida externa e carótida interna, seguindo o seu trajeto ascendente em direção ao crânio, tá? Sem emitir nenhum ramo na região cervical e adentrando o crânio. Bom, qual é o ponto de entrada da artéria carótida interna no crânio? Ela entra através do canal carotídeo e esse canal fica na porção petrosa do osso temporal, ok? Bom, e classicamente a artéria carótida interna ela pode ser subdividida em segmentos. Existem duas classificações, né, que são consagradas, que são clássicas na subdivisão da carótida. Mas vocês vão ver que a segunda, que subdivide a artéria carótida interna em 7 segmentos, é a que hoje nós usamos com mais frequência, tá? Mas vamos lá para vocês começarem a se familiarizar com esses segmentos. O primeiro segmento, o dito cervical, ou C1, ele consiste na origem da artéria carótida interna, né, pela subdivisão da carótida comum, até o seu ponto de entrada no canal carotídeo. Esse segmento é chamado de segmento cervical e não emite nenhum ramo, tá? O segmento C2, ou petroso, é onde a carótida interna está passando dentro do canal carotídeo, adentrando o crânio, tá? O segmento C3, ou cavernoso, ele consiste na parte da carótida que está passando por dentro do seio cavernoso. E o segmento C4, o supraclinóideo, é onde realmente, é quando ele ultrapassa uma estrutura óssea chamada de clinoide, onde realmente a artéria carótida interna adentra o encéfalo, perfeito? Mas por que essa outra subdivisão? Isso é importante para a gente poder estudar em detalhe a origem dos principais ramos da artéria carótida interna, tá? Então, o início é bem semelhante, C1 cervical, da origem na artéria carótida comum até o ponto de entrada no osso petroso, através do canal carotídeo, segmento C2, ou petroso. Segmento C3 é o que a gente chama de segmento lácero, a gente vai ver com mais detalhe.
Segmento C4 ou cavernoso é onde ele está realmente dentro do seio cavernoso. C5 ou clinoide, esse pequeno porção da carótida interna que está próxima, faz relação anatômica diretamente com essa estrutura óssea, que é a clinoide. C6, o segmento oftálmico, e C7, o segmento comunicante. Perfeito? Tá, e aqui, para a gente ver novamente, tá? O que eu quero de vocês nesse momento? Vocês conhecerem minimamente essa segmentação da carótida. E vocês vão ver o porquê já já. Então, aqui, de novo, a gente vendo o segmento C1 ou cervical até a base da entrada do canal carotídeo. C2, né? Quando ele está passando aqui no canal carotídeo. C3, tá? Ou segmento lácero, onde ele sai do canal carotídeo até um ligamento que a gente tem, que é importante, tá? Não para vocês nesse momento, mas chama ligamento petrolingual. Depois o segmento cavernoso, clinoide, oftálmico e comunicante. E aqui de novo a gente vendo, ó, em detalhe, segmento lácero, o segmento oftálmico e o segmento comunicante. E aí a gente já começa a ver os principais ramos, olha, tá? Então, agora a gente vai começar a detalhar um pouquinho mais sobre os segmentos da carótida. Bom, então vamos lá. A gente mostrou ali essa subdivisão, mas agora a gente vai mostrar realmente o porquê disso. O que a gente sabe? Como regra, C1, C3 e C5, segmento cervical, lácero e clinoide, eles não emitem ramos, tá? Não emitem ramos. O segmento cavernoso, ele emite importantes ramos para o tentório, tá? E emite também a artéria hipofisária inferior, que vai se dirigir para quem? Para a hipófise e parte para a haste hipofisária. O segmento oftálmico, por que ele é tão importante? Porque ele emite a artéria oftálmica. E o segmento comunicante, que é o segmento mais distal da artéria carótida interna, ele emite dois ramos ultra importantes, que é a artéria comunicante posterior e a artéria coroideia anterior. Perfeito? Então, é por isso que é importante a gente conhecer essa subdivisão da artéria carótida comum. Da artéria carótida interna, desculpa. Bom, então vamos lá, para a gente agora estudar segmento a segmento. Então, quando a gente está aqui, ó, no segmento, a gente disse que o C1 não tem, C3 também não tem, e o C2 dá ramos muito pequenos, que eu não vou detalhar, mas e o segmento cavernoso, C4, que é o nosso primeiro segmento importante, tá? No que diz respeito a ramos. Ela realmente emite, ó, ramos aqui que se dirigem tanto para as meninges, tá? Quanto para o tentório e de maneira mais específica e importante, essa artéria aqui, que chama artéria hipofisária, tá? Inferior, que se dirige para a hipófise. O segmento oftálmico, tá? Então, nós já passamos aqui, né? Estamos lá dentro do crânio. O segmento oftálmico, ele aqui a gente consegue olhar mais em detalhe, né? Após o segmento cavernoso, a gente tem que passou o clinoide, a gente tem o segmento oftálmico que emite a artéria oftálmica, né, que se dirige para a região da órbita, tá? Importantíssimo ramo. A gente considera esse o primeiro ramo intracraniano de fato, tá? Que é a artéria oftálmica. Perfeito? Saindo do segmento oftálmico ou C6 da artéria carótida interna. E por último, o segmento comunicante, que vai emitir aí dois ramos importantes, tá? Aqui, ó, a gente consegue ver bem em detalhe a artéria comunicante posterior, que faz anastomose com a circulação posterior. Isso aqui é uma importante
marco, tá? Formando aqui o polígono de Willis, e a artéria coroideia, tá? Anterior, que a gente vai ver mais para frente, né? Por que ela é tão importante, tá? Então, olhando aqui de novo em detalhe, nós temos aqui, ó, a artéria comunicante posterior, realizando essa anastomose extremamente importante entre a circulação anterior e a circulação posterior, e a artéria coroideia anterior, que ela vai se dirigir para dentro do ventrículo para poder irrigar o plexo coroide, tá? Então, ó, a artéria coroideia anterior e a artéria comunicante posterior, emergindo do segmento comunicante da artéria carótida interna. Com certeza, esse segmento, o C7, é o principal segmento, né, nessa subdivisão da artéria carótida interna. Tá? E aí, quais são os ramos terminais? Então, a artéria carótida interna, ela já emitiu seus ramos e agora ela termina na bifurcação, que são os ramos terminais da artéria carótida interna. Então, ela se subdivide em dois importantes ramos, em a artéria cerebral anterior, que vai se dirigir para a fissura interhemisférica, e a artéria cerebral média, que vai se dirigir para a superfície lateral do cérebro. Então, numa visão anterior, nós estamos vendo os segmentos da carótida, certo? Então, aqui a gente sabe que está na região cervical. Aqui a gente sabe, olha, que está entrando na base do crânio, aqui em C2. A gente sabe que aqui, ó, está se dirigindo, passando pelo seio cavernoso. Aqui eu sei que é o segmento oftálmico e aqui o segmento comunicante, tá? E depois a subdivisão cerebral anterior se dirigindo para a superfície medial do cérebro e a artéria cerebral média se dirigindo para a superfície lateral do cérebro, certo? Aqui numa visão lateral, para vocês se acostumarem, tá? Com essa visão, muda um pouco, né, a nossa projeção, mas a subdivisão é a mesma. Aqui, ó, a gente vê as artérias cerebrais anteriores e aqui ramificações da artéria cerebral média. Tá? Aqui numa visão mais realística, para vocês poderem entender como se dá essa bifurcação e as estruturas que a gente tem ao redor, as relações anatômicas. Então, olha, aqui nós temos a artéria cerebral, a artéria carótida interna, tá? Já lá no crânio. Olha como é importante a relação anatômica que ela faz com essa estrutura. Que estrutura é essa aqui? Nervo óptico. E aqui a subdivisão em artéria cerebral média e artéria cerebral anterior. Vocês veem que a artéria cerebral anterior ela vai depois passar acima do nervo óptico, tá? Então, essa relação anatômica e essa bifurcação é de extrema importância para o nosso estudo. Então, aqui, numa outra revisão, para a gente poder ratificar acerca da bifurcação da carótida interna. Né? Então, ela vai emitir seus dois ramos terminais, a artéria cerebral média, que ela vem para onde? Ela vem irrigar toda a superfície lateral do cérebro. E a artéria cerebral anterior, que se dirige para a fissura interhemisférica e é responsável pela irrigação de toda a superfície medial do cérebro. Perfeito? Bom, então nessa primeira aula, o cerne, né, o objetivo dessa primeira aula é que vocês entendessem em detalhe sobre a artéria carótida interna e os seus principais ramos, certo? E nas próximas aulas nós vamos detalhar agora sobre a artéria cerebral anterior e numa outra aula sobre a artéria cerebral média. Perfeito? Então até as próximas aulas e vamos que vamos. Beijo, galera!